Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Já beberam água hoje? Tá todo mundo hidratado? Tá todo mundo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Fatec pra gente. A ideia desse vídeo aqui é falar pra vocês como estudar, aqui eu coloquei pra prova, mas na verdade é estudar matemática pra Fatec. Matemática para a prova da Fatec. Então eu quero focar um pouco com vocês em matemática. Eu resolvi começar essa série de vídeos de como estudar para a matéria X com matemática. Primeiro, porque é uma matéria que eu tenho um pouco mais de facilidade. E segundo, porque é uma matéria que eu sei que muita gente tem problemas, tem alguma dificuldade com matemática. Seja por trauma na escola, né, que às vezes teve dificuldade, pegou uma escola ruim, professor ruim, e aí a pessoa não teve a paciência de explicar aqueles conceitos, vai meio que se afastando, né? E como, principalmente para quem estuda em escola pública, a escola não faz muita questão que você tenha aprendido para passar de nível. Assim, pelo menos quando eu estudava, muitas vezes a pessoa não aprendeu 100% a matéria daquele ano, mas passa para o próximo ano, e aí no próximo ano usa coisas do ano passado, então a pessoa tem dificuldade no que não aprendeu no passado, aí começa a usar no futuro o que não aprendeu, aí vai ficando com mais dificuldade, até que chega lá no terceiro ano e não entende mais quase nada do que está rolando, e acaba criando esse certo trauma com matemática. Então eu sei que quando a galera começa a estudar para a FATEC, para o Enem, para vestibular, muitas vezes tem que começar do zero. Então eu quis fazer esse vídeo aqui muito para falar um pouco do como eu penso o estudo de matemática, mas já adianto para vocês que não é uma coisa que eu passei anos pensando, nem nada do tipo. Eu parei aqui alguns minutos, tentei elencar as coisas que eu acho importantes, pensando em matemática, mas também em aprendizado de forma geral, tá? E aqui eu tô falando para a prova da FATEC, mas no fim isso que eu vou falar para vocês é o que eu usei para estudar para o Enem também, e o que eu usaria para estudar para qualquer vestibular, tanto que é o que eu usei também dentro da faculdade, quando eu tinha que estudar para cálculo 1, cálculo 2 e coisas do tipo, que é tentar quebrar esse estudo em alguns pilares, né, algumas vertentes. E aí eu vou falar com vocês um pouco de cada uma dessas vertentes, pilares, não sei bem como chamar aqui. Vamos chamar de post-its. Vou falar um pouco desses post-its que eu deixei separados aqui. Beleza. E aí o primeiro ponto que você precisa entender quando você vai pensar em estudar matemática, mas qualquer matéria, é o que significa estudar aquela matéria. E o que eu quero dizer com isso? Quais são as coisas que você tem que aprender quando você estuda aquela matéria? E eu vou deixar mais palpável para vocês. Matemática, basicamente, o que eu consegui lembrar, são esses três aqui. Então você vai ter que saber fórmula, você vai ter que saber propriedade e você vai ter que saber conceitos. Então você vai ter que saber, por exemplo, como é que é a fórmula de Bhaskara para resolver alguns exercícios. Você vai ter que saber propriedade, como é que funciona multiplicação de potências de mesma base. Você vai ter que entender aquela propriedade. E alguns conceitos, tipo, conceito do notação científica, o diagrama de Venn. Então são conceitos que você também vai precisar aprender. E aí é importante você separar isso, porque assim você consegue entender um pouco melhor quais são as coisas que você tem que focar, né? Eu tô estudando esse conteúdo. O que esse conteúdo me pede? Esse conteúdo aqui tem esse conceito que eu vou usar e tem essa propriedade. Então você vai entendendo como é que você estuda cada uma dessas coisas, tá bom? E aí, quando a gente fala de estudar, que é o segundo tópico aqui que eu quero tratar com vocês, já adianto que o vídeo não deve ficar muito longo, que eu gosto de ser bem assertivo, porque eu acho que às vezes a gente fica achando que o estudo é uma coisa super complexa, mas não é tão complexo. Claro, tem algumas coisas ali que você tem que parar um tempo para entender, mas não precisa ser super difícil estudar, tem que saber 1000 coisas, precisa de um vídeo de 2 horas. Não, eu não acho que é isso. Eu acho que dá para ser simples, e é por isso que eu vou para esse segundo pilar aqui, que é as etapas do estudo. E aí tem 3 etapas aqui que eu quero falar para vocês. E eu falo disso também lá no curso que eu tenho do Aprendendo a Aprender. O curso é dividido nessas 3 etapas aqui no fim. Que é entender, lembrar e focar. Então, pensa que você vai aprender uma fórmula. A primeira coisa que você tem que fazer é entender como aquela fórmula funciona, o que ela faz, em quais situações você aplica. Então você gasta um tempo entendendo como é que aquela fórmula funciona. Putz, beleza, entendi como é que a fórmula funciona, maravilha. Isso deve ter acontecido com vocês na escola, por exemplo. Às vezes você está estudando uma fórmula de matemática, você entendeu como é que ela funciona. E maravilha, a primeira etapa para aprender é essa. Só que muitas vezes a gente acaba parando aí. E não dá para você parar aí. Porque na prova, a prova não vai perguntar para você se você já entendeu aquela fórmula. Ele vai perguntar para você como é que você aplica aquela fórmula. E aí você vai precisar do segundo pilar, que é lembrar de como é que daquilo que você entendeu. Você já deve ter passado por isso, que você entende uma matéria, e aí passa 2, 3 semanas, às vezes 2 dias depois você não lembra mais de nada. Mas na hora você entendeu, só que você não lembra mais. E justamente porque são coisas diferentes. Uma coisa é você lembrar, uma coisa é você entender, desculpa, outra coisa é você lembrar. E aí você exigem técnicas diferentes, exigem abordagens diferentes, né? Você tem que fazer as coisas de jeitos diferentes para entender. Você faz uma coisa, para lembrar você faz outra coisa, tá bom? E o focar que eu coloco aqui, eu nem vou falar muito dele, porque o focar é mais para você entender e para você lembrar, para você fazer essas técnicas, você precisa conseguir focar, né? Que é aquele lance da procrastinação e tal. Eu gasto, no curso a gente gasta um tempo nisso, eu devo trazer mais conteúdo disso pro canal, ainda tô começando a fazer desses vídeos diferentes de questões aqui no canal, então não tem muito conteúdo nesse sentido ainda, mas é um assunto que eu gosto, porque eu sei que as pessoas têm dificuldade e acabam procrastinando muito, tem muitas maneiras de você evitar isso, tá? Mas não se engane, não vai ter uma técnica secreta que, se você aplicar ela, você nunca mais vai procrastinar, não existe isso.
você vai precisar mudar um pouco o seu comportamento. Tem algumas coisas que ajudam você a procrastinar menos, mas vai ser uma luta constante, tá? Não existe essa bala de prata. Se existisse, todo mundo estaria vendendo por milhões, todo mundo já saberia também, que as pessoas geralmente vão falando aqui na internet. Mas beleza, vamos voltar lá para entender. Para entender, tem diversas técnicas, tá bom? Eu até peguei essa aqui, se eu não me engano, deixa eu ver. Ah, eu fechei aqui. Eu fechei. Mas o que eu peguei aqui foi do curso, da estrutura do curso, a gente fala da técnica de Feynman, que é uma técnica que você usa para entender assuntos. É uma técnica que tem um vídeo explicando, tem vários vídeos aqui na internet explicando como é que funciona, mas em resumo, você quando está estudando um conteúdo, a técnica diz para você tentar explicar esse conteúdo que você acabou de estudar como se fosse para uma criança. Ele usa criança, mas é para uma pessoa que não sabe nada daquilo. Então você acabou de tentar aprender Bhaskara, você entendeu como é que funciona a Bhaskara, aí você vai pegar e vai explicar para outra pessoa como é que funciona a Bhaskara. Você não precisa literalmente explicar para outra pessoa. Claro, é bom você explicar para outra pessoa se você conseguir. Porque você explicando, essa pessoa vai fazer perguntas e aí você vai entendendo se você absorveu 100% do conteúdo ou não. Desculpa aqui, gente, meu olho, a lente às vezes dá um negócio aqui. E eu tô com a lente só no olho aqui. Acho que vai dar para continuar. Deu, maravilha. Então, você pega para explicar para essa pessoa, e aí, a partir das dúvidas delas, e a partir dessa sua explicação, você vai fixando o conteúdo na sua cabeça. Ah, Léo, mas eu não tenho ninguém para explicar. Maravilha, explica para você mesmo. Eu faço isso em partes ali nos vídeos, né? Vocês já viram que nos vídeos de resolução, quando eu acabo de ler um texto, eu tento resumir o texto. É um pouco disso, de você tentar resumir o que você acabou de estudar, tentar explicar para alguém que não estudou. E esse exercício de tentar resumir, tentar sintetizar e deixar de uma forma mais simples para outra pessoa, te ajuda a entender melhor o conceito. Então, para entender a técnica aqui, para vocês começarem, a técnica de Feynman, tem várias técnicas, tem um módulo só de entender no curso, e tem vários conteúdos aqui na internet falando sobre essas técnicas para você entender o conteúdo. Então, dá para vocês irem mais a fundo, mas comecem com a técnica de Feynman, comecem entendendo que o primeiro passo é você entender o conteúdo. Beleza, você entendeu o conteúdo, você vai para o segundo passo, que é lembrar do conteúdo. E aí a técnica que eu mais gosto disparado, tem outras também, mas a que eu mais gosto é repetição espaçada. E é por isso que eu gosto de questões. Qual que é a ideia da repetição espaçada? Você estudou um conteúdo hoje, aí amanhã você vê uma questão sobre ele, depois de um tempo. Aí viu a questão amanhã, beleza, você fixou o conteúdo. Daqui 3 dias, vê outra. Então você vai espaçando as suas revisões. E aí, com esse espaçamento, você vai fixando o conteúdo. Porque pensa que para o seu cérebro, quando você acaba de entender Bhaskara, ele entendeu Bhaskara. Só que ele não sabe se aquilo é importante. Porque ele só viu aquilo uma vez e entendeu. Aí você tem que mostrar para ele que é importante. E aí você fazendo essa repetição espaçada, reforçando esse conteúdo várias vezes, seu cérebro vai entendendo que, nossa, peraí, ele vê questão disso toda hora, eu preciso entender isso. Então isso é importante. E aí com essa percepção do seu cérebro, você vai fixando o conteúdo. Então a repetição espaçada é muito boa por isso, tá? Tem uma lógica de curvas de esquecimento, tem um conceito por trás, que vocês procurando vídeos ou vendo o curso vocês vão entender, mas entendam isso, que a ideia é que você espace o seu estudo, e é por isso que eu gosto de questões. Porque com as questões, você estuda um conteúdo hoje, aí você vai fazendo várias questões. Aí daqui 3 dias cai outro conteúdo que você estudou. Tipo, você estudou potência, aí você estudou potência hoje, aí você vai fazendo várias questões. Aí amanhã você vê uma questão de potência, aí você revisa. Aí você continua fazendo questões, daqui 3 dias você vê outra questão de potência. Então você vai revisando espaçadamente aqueles conteúdos e vai fixando na sua cabeça. E é um dos motivos de eu gostar tanto de questões. Vou reforçar infinito, eu gosto de questões, façam questões. Questões é a melhor forma de você treinar para a FATEC, para qualquer vestibular. E por último tem focar, que aí é as técnicas para você evitar procrastinação. Tem várias técnicas, não quero entrar muito nesse assunto aqui, que meu tópico é mais como é que você estuda a matemática, eu acho que está mais ligado nesses dois primeiros conceitos. A parte de focar, de não procrastinar, de conseguir focar ali por horas estudando, estar em flow, essas coisas todas, eu acho que é um conteúdo separado para a gente falar no futuro, tá bom? O último tópico aqui é para você entender seu grau de dificuldade com a matéria, tá? Uma pessoa que tem muita dificuldade com a matéria vai estudar de um jeito. Uma pessoa que tem facilidade com a matéria vai estudar de outro. Então é você entender onde você está nesse espectro, né? Em que você está muito mais, você está perto das pessoas que não entendem nada, tem muita dificuldade, ou você está perto das pessoas que entendem tudo, tem muita facilidade. Você geralmente vai ficar no meio, entre as duas. E aí você vai entendendo, tô mais perto de quem tem dificuldade, então vou ir de um jeito no meu estudo. Tô mais perto de quem tem facilidade, então vou ir de outro jeito. E quais são esses jeitos que eu tô falando? Se você tem facilidade, seu foco tem que estar em lembrar. Por quê? Eu tenho facilidade em matemática. O que vai acontecer? O que isso significa? Você me explica uma coisa de matemática, 1, 2 vezes, eu já entendo. Eu entendo rápido isso. Então, quem tem facilidade geralmente se apega muito nisso, né? De entender rápido. E aí, qual que é o seu papel? Você tem que focar em lembrar. Não é só entender, você tem que lembrar. Porque como você tem facilidade, às vezes você entende rápido e fala, não, já peguei. Pronto. E aí, daqui 2, 3 dias você não lembra mais, porque nosso cérebro não entendeu o que é importante. Então,
Quem tem facilidade tem que ter esse foco em, nossa, vou lembrar do conteúdo, tenho que usar técnicas para lembrar, vou usar repetição espaçada, vou usar outras técnicas ali que eu vi na internet, que eu vi no curso do Léo, e aí você vai fixando o conteúdo na sua cabeça. Então, se você tem facilidade, você vai focar em lembrar. Se você tem dificuldade, seu foco tem que estar em entender. Por quê? Você tem dificuldade. Aí você tem dificuldade em matemática, você estuda Bhaskara, aí você entendeu mais ou menos, aí você já vai para a etapa de lembrar. Já começa a fazer repetição espaçada. O que isso vai gerar? Vai te gerar frustração. Porque como você tem dificuldade, se você não entender 100% Bhaskara, ou entender muito bem, o que vai acontecer é quando você for fazer questões, se for estudar, revisar o conteúdo, você não vai lembrar de nada, porque você tem dificuldade. E você não entendeu 100%. Aí você começa a achar, nossa, essa matéria não é para mim, isso aqui não é para mim, não vou passar, e começa toda aquela frustração. Então é importante que para evitar esse tipo de coisa, você foque bastante na etapa de entender. Então tem dificuldade? Vai estudar, foca muito em entender. Entende legal o que você está estudando. Entendeu bacana, viu vários exercícios, gasta um tempo maior nisso se precisar, mas entende bem, porque aí nas horas de você precisar aplicar aquilo na repetição espaçada, já está mais fixo na sua cabeça, você entendeu melhor e consegue aplicar melhor. Tá bom? Ah, Léo, mas quanto tempo eu gasto? Eu falei um pouco disso num vídeo meu que eu falo sobre como estudar aqui, mas entenda que no fim você vai ter que priorizar. Se você tem facilidade, o que isso significa? Que você vai conseguir, vamos supor que eu te dou 10 tópicos de matemática. Vai cair esses 10 tópicos de matemática na prova. O que você vai fazer se tem facilidade? Vai ver os 10 tópicos, um por dia ali mais ou menos, lembrou, entendeu todos. Aí seu trabalho, você tem um mês para estudar, demorou 10 dias entendendo, os outros 20 você vai ficar só revisando. Fica só revisando, só revisando, só revisando. Agora, se você tem dificuldade, você não vai demorar 10 dias para ver, todos os tópicos. Vai demorar, às vezes, o dobro. Então, você vai demorar 20 dias para ver os 10 tópicos. Nossa, demorei 20 dias, tem só 10 agora para revisar. Então, para você não ficar nessa situação que sobra pouco tempo de revisão, o que você tem que fazer? Você tem que começar pelos tópicos que caem mais. Então, enquanto uma pessoa que tem facilidade vai estudar tudo, quem tem dificuldade geralmente vai perguntar, nossa, mas o que cai muito? Cai muita fração na FATEC. Beleza. Então, vou começar estudando fração. Estudei fração, já começa a revisar fração, que cai muito. O que mais que cai? Cai potência. Beleza, vou estudar potência. Agora, estudei potência, estudei fração, demorei mais estudando, porque eu tenho dificuldade. Só que eu já estou revisando, porque eu comecei pelos tópicos mais importantes. E se vamos supor que eu só estudei esses dois, tem 10, eu só estudei esses dois. Só que como eles são os que mais caem, eu consigo maximizar o número de questões que eu vou acertar. Vou acertar tudo? Provavelmente não, tem 10 tópicos, você acertou 2. Só que você vai acertar muito mais do que se você estudasse os 10 e não revisasse nenhum direito. Entendeu? Então eu estudei tudo, mas mais ou menos, porque eu tenho dificuldade. Então você tem que ser um pouco mais inteligente na sua organização de estudos quando você tem dificuldade. Tá bom, gente? Bem, esses são os tópicos aqui. Eu não vou me estender muito, eu gosto de ser mais assertivo aqui nos vídeos. Eu sinto que funciona melhor para vocês não pegarem essa ideia de que é muito complexo e tal. Se vocês conseguem revisar, deixar as perguntas nos comentários, eu vou ajudando. Pensei nisso aqui bem de supetão, igual falei para vocês. Estou pensando um tempo fazer esse vídeo, mas não consegui estruturar nada muito complexo. Então, se vocês sentirem falta de alguma coisa, ficarem com alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários, porque aí a gente vai se ajudando aqui, né? Eu vou melhorando. De repente vocês falam, não, Léo, além de fórmulas, propriedades e conceitos, tem tal coisa. Eu, putz, da hora. Ou, então, nossa, Léo, para entender, você falou da técnica de Feynman, mas eu faço tal coisa. Maravilha. Eu vou aprendendo e a galera que está estudando também vai aprendendo, a gente vai tendo essa troca que é muito proveitosa, tá bom? É como eu disse em outros vídeos, eu sinto que está formando uma comunidade legal aqui no canal, quero fomentar isso. Maravilha, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Me desculpe, tá todo suado aqui. É que tá um calor infernal por aqui. Não sei como é que tá aí pra vocês, mas não queria deixar vocês aqui sem vídeo. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vou deixar o link do curso aqui também nos comentários. E o pessoal que tá comprando o curso, tem uma galera que tá comprando o curso, não esqueça de deixar um feedback ali e me mandar dúvidas, tá bom? Eu gosto muito que vocês mandem dúvidas, tanto aqui quanto nos cursos que eu tenho, justamente pra gente ir melhorando o produto e melhorando o que eu tô entregando pra vocês. Porque no fundo, por trás de tudo que a gente faz aqui, o que eu quero é que chegue no começo do ano que vem, vocês façam a prova e passem, tá bom? Então, para mim é muito importante melhorar tudo que eu tô fazendo para que aumente a chance disso acontecer. Sei que não tem como ter 100% de certeza, né? Se tivesse, eu já tinha feito, mas é importante para mim garantir que não tô deixando nada muito bobo passar. De repente tem uma mudança que eu posso fazer que vai ajudar muito e eu não pensei, e às vezes vocês comentam ali. Igual às vezes em comentários aqui nos vídeos, a galera aponta uns erros que eu tive resolvendo, eu adoro. Fala, beleza, de fato errei aqui. Eu vou lá, comento e a galera vai melhorando. Porque às vezes você viu um erro e a outra pessoa que tá vendo, você viu um erro e falou, nossa, o Léo errou aqui. Aí eu vou lá e falo, nossa, é isso mesmo. Outra pessoa ia ver esse mesmo erro e não ia falar nada. E ela fica em dúvida, nossa, será que não tô entendendo? Porque as pessoas às vezes colocam eu, porque tá fazendo um vídeo, como se fosse uma pessoa que não erra. E quem acompanha aqui sabe que eu erro direto fazendo questões, e minha ideia aqui não é acertar tudo, porque eu não sou professor. Minha ideia aqui é passar para vocês, primeiro, um pouco da minha filosofia para estudar para a FATEC, que eu acho que de fato funciona, mas também passar para vocês esse senso de que a gente que passa nas provas também erra. Tipo, não tem nada muito mágico, não. Eu passei super bem na FATEC. Quando eu fiz FATEC, eu passei em segundo. Na verdade, eu passei em terceiro, fiquei empatado com o segundo, e ele ficou na minha frente por conta de idade. Pessoas mais velhas passavam. Eu tinha 16, 17 anos na época. Então fui muito bem na prova da FATEC e, sinceramente, não,
eu era bem melhor na época porque eu estudava mais. Só que eu lembro que eu errava coisas bobas também. Então eu quero fazer esses vídeos da forma mais transparente possível, justamente para vocês também verem que é normal você errar coisa boba, é normal você errar conta, é normal você perder em questões simples, é normal você ficar um tempão na questão e às vezes errar. Tudo isso é normal, é parte do processo. O importante é que vocês passem pelo processo, vocês passem pela melhor forma, por isso eu falo de técnicas, por isso que o único curso que eu falo aqui, pelo menos hoje, é meu curso do Aprendendo a Aprender, que para mim é o que vocês precisam, é aprender a aprender para passar na FATEC, em qualquer prova. E é isso, gente. Me estendo, eu me estendo. Quem tá aqui sabe que eu me estendo. Falei que ia ser curto, mas menti. Enganei vocês. É isso, bebam água, vou lá pegar um copo d'água, que tá um calor tremendo aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.